Oi, oi! Estou aqui essa semana para conversarmos mais um pouquinho sobre vários assuntos, mas principalmente aqui o que eu quero trazer para vocês é a alimentação e com base na palavra. O que o Senhor nos fala sobre essa questão de alimentação e algo que tem tocado muito no meu coração e que eu ainda falei lá no meu Instagram. Já quero chamar, se você não me segue ainda, segue lá, @lowcarb.kel. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Mas que eu digo assim, ó, o sobrepeso, ele não é sobre quilos, mas ele é sim sobre sobrecarga. São as cargas que a gente vem tratando. E toda vez que a gente fala em alimentação, não tem como nós só falarmos sobre o ato de comer, sabe? Tem algo muito antes que vem em relação a tudo isso. E tem uma palavra que tem tocado muito no meu coração sobre os padrões deste mundo, sabe? É muito mais normal nós comermos demais, nós estamos imersos numa cultura de comer demais, tá tudo certo, é legal e tudo mais, comer de tudo também tá tudo certo, celebrações, conquistas, lembranças, tudo a gente remete a algo de comer. E não é que isso tá errado, só que lugar isso tem ocupado, sabe? Então é isso que eu trago assim pra gente refletir, e aí a palavra que o Senhor colocou no meu coração, até ontem à noite orando assim, ele me trouxe essa palavra, que tá lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, a gente tem se amoldado aos padrões do mundo, ou seja, é muito normal você comer muito açúcar, você comer pão, você comer farinha, você comer várias coisas que nós temos como tradição comer. Agora, não é normal, digamos assim, quando a pessoa vai em um lugar e ela simplesmente não come algo. É até visto como uma desfeita, né? Eu não tô dizendo no fato de que você vai jantar na casa de uma pessoa e você simplesmente diz que não quer comer aquela comida. Não é sobre isso. Até porque as meninas que seguem comigo nos grupos, elas sabem que eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor de você levar marmita. Dependendo da situação, né? Lógico. Mas assim, na maioria dos casos, não sou a favor de levar marmita. Você tem que se adequar ao lugar, as situações que a vida nos traz, e estar à mesa também é um ato de adoração ao Senhor. Só que lugar, e toda palavra, em todo tempo que a gente lê, diz assim, qual a intenção do coração? Sabe, se a intenção do meu coração, quando eu vou comer algo, é de ocupar um vazio, de ocupar um buraco, de saciar uma emoção, e não o fato nutrição aliado ao sabor, tem alguma coisa errada que a gente tem que parar e tem que refletir. E aí são muitos, assim, eu também fiz uma postagem lá no meu Instagram também sobre o emagrecimento ser apenas a ponta do iceberg. O que vem por debaixo, que são as cargas, né, que a gente vem carregando ao longo do tempo, são feridas emocionais, são traumas que a gente teve de infância, é aquela necessidade de aprovação, sabe? E aí vem essa questão de a gente não se amoldar aos padrões deste mundo, né? Vocês já pararam para perceber no supermercado a quantidade de corredores e de gôndolas que tem com oferta de produtos, de alimentos, enfim, altamente cheios de carboidrato, né? Ricos em açúcar, também muito calóricos, mas assim, principalmente ricos em açúcar. E não tem como a nossa sociedade não viver uma crescente no número de diabetes tipo 2, de resistência à insulina. Não tem como a gente não viver esse tipo de crescente no momento em que o nosso mercado, onde nós buscamos o alimento, defende muito essa proposta. Então, esse é o nosso maior desafio, é a gente não se amoldar aos padrões deste mundo. E eu também sempre digo assim, ó, eu faço exceções, todo mundo faz exceções, o problema é quando as exceções viram a regra. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que é de quando meu filho tinha 2 anos, hoje ele tem 8. E a gente estava num ambiente onde tinha o Danoninho. E em cima, eu não sei se ainda segue essa propaganda, mas assim, diz assim que o Danoninho, ele substitui como se fosse por um bifinho, trocar um bifinho por um Danoninho. Gente, que coisa louca. Me sugeri que algo rico em açúcar vai trocar um pedaço de carne que é ali rico em nutrientes. Não tem como a gente fazer isso, sabe? Só que o que acontece? Às vezes, pra gente caber em alguns lugares, a gente vai gerando exceções. A gente vai aceitando aqueles padrões como sendo as nossas regras e vai mudando os hábitos que nós temos. Então, por isso que eu digo assim, ó, quando você vai fazer uma dieta, quando você vai se propor, e já aproveito pra dizer assim, ó, a palavra dieta é sobre
o hábito alimentar. Independente do que você come, essa é a sua dieta. Então, não é o fato de você estar numa restrição energética, de você procurar um emagrecimento ou algo do gênero que caracteriza uma questão de dieta. Isso caracteriza um regime, digamos assim, né? Que você tá com uma busca específica de redução no peso ou algo nesse sentido. Mas o que você faz é a sua dieta. E a dieta, ela não é composta apenas do fator alimentar. Ela é composta também das emoções, do exercício físico, né? Do que você pratica de exercício físico, do seu sono. Então, na verdade, ela tem vários pilares, né? Onde a alimentação é um deles, mas não é o único. Então, independente de qual seja a sua dieta, tira essa coisa da sua cabeça de que a dieta é algo que vai ser sempre restritivo e por um tempo específico. Isso é algo também que eu sempre gosto de falar. Nós nunca podemos fazer um hábito alimentar com um tempo específico, porque isso é decretar a falência do nosso projeto, digamos assim, sabe? De algo que nós estamos programando, nós estamos aderindo para que seja um estilo de vida. Então, eu gosto sempre de falar que é um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Porque a sua dieta, o seu estilo de vida hoje pode te levar para um caminho bom, pode te levar para um caminho ruim, né? Então, isso que a gente tem que refletir. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho também e dizer assim, ó, sempre que alguém começa uma dieta, né, você vai viver de dieta. Isso é um ponto fato, tá? Você vai sempre viver de dieta. Qual é a sua dieta? É que vai variar. Agora, assim, quando uma pessoa vai começar a fazer uma reeducação alimentar, a fazer escolhas diferentes, o primeiro desafio que ela ocupa, que ela se vê de frente, é com o seu armário, né? O que você tem ali à disposição para você comer, e aí você vai ver qual é o ambiente em que você está inserido. Então, é muito mais fácil nós estarmos inserindo numa situação social de que nós vamos ter jantares, de que nós vamos ter almoços, nós vamos ter cafés. E o maior desafio é como nós vamos lidar com esses desafios. Porque, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Nós não devemos esperar um momento perfeito para começar algo. Esse momento, ele nunca vai existir. Ah, porque depois que passou o Dia das Mães, daí agora eu não tenho nenhum evento, eu posso começar a me cuidar. Não, vai sempre acontecer. Vai aparecer uma viagem, vai aparecer um jantar, vai aparecer um almoço. Agora, onde está a sua mente para te segurar firme? E aí vem um conceito que eu quero trazer num outro momento, que é o conceito da âncora, mas que eu não quero dar um spoiler aqui, eu quero falar um outro momento só sobre isso, sobre a âncora. Que sabe? Onde está a nossa mente, onde está a nossa alma, o que nós estamos alimentando naquele momento, naquele tempo. Porque nós podemos fazer, sim, diversas exceções, mas a nossa base, ela tem que ser fundamentada para que nós estejamos contemplando e fazendo com que o Senhor seja glorificado através do nosso corpo, né? E aí vem aquilo que eu falei no vídeo anterior, que era, você fazer exceções não é o problema. Agora, se aquilo com o que você faz as exceções te domina, que você não consegue parar, esse é um problema. Mas eu queria voltar aqui a palavra, e aí lá em Miqueias 6, no capítulo 6, no versículo 14, diz assim, ó, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, continuarão de estômago vazio. E daí, se a gente vai um pouquinho lá à frente, quando Ezequiel foi convidado, o Senhor deu para ele comer um rolo, que ele tinha um sabor de doce como mel, e que ele preenchia o estômago de Ezequiel. Então, olha só, a palavra do Senhor nos preenche. Então, eu quero te convidar hoje, nesse primeiro momento, de fazer essa reflexão e esse exercício de toda vez que você estiver com fome, você buscar na palavra de Deus, você buscar numa oração, você pedir auxílio do Espírito Santo para que ele te ajude a perceber se essa é uma fome física, se é uma fome emocional, o que você vai alimentar. E a partir disso, você vai conseguir fazer escolhas melhores, sabe? Porque se você vê que não é uma fome física, eu realmente estou com fome, tá tudo certo. Então, escolha o que você vai comer, sabe? Não coma simplesmente no automático a primeira coisa que vem na sua frente, assim, sabe? Ontem, numa mentoria, ela me disse assim que na parte ali das 17 horas da tarde, ali umas 5 horas, né? É o período que ela tem bastante fome. E que normalmente é o período também que ela tá no carro. E como ela não tem nada assim que ela vai beliscar, é o momento que ela mais busca Jesus. Então, olha que lindo, né? É sobre isso, é sobre a gente procurar. O Jesus falou para a mulher, quando ela estava lá no poço, né? Quando ele estava, a samaritana, ele falou para ela que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, você vai estar saciado. Então, quais são os poços que nós temos visitados para procurar sempre aquela satisfação que a gente bebe daquilo, que a gente come daquilo e a gente não se sente satisfeito? E aí, eu já tenho um vídeo que eu quero trazer na semana que vem para vocês, então não perde, que é sobre
sobre os alimentos. Hoje eles promovem ou não a nossa saciedade, né? De acordo com as sinalizações que elas vão trazer no nosso corpo, daí a gente vai ir para uma parte um pouquinho bioquímica também, mais técnica, digamos assim. Eu gosto muito dessa parte técnica, mas eu vou procurar não me aprofundar. Mas o que eu queria, só para finalizar aqui, diz assim, ó, nesse mesmo capítulo de Miqueias, ele fala que o povo, ele estava obedecido aos decretos de honra e todas as práticas da família de Acabe e tem seguido as tradições deles. Então, quantas tradições nós temos seguido que não estão favorecendo a nós? E eu queria que você fizesse essa reflexão, sabe? As tradições que nós seguimos hoje e que talvez não estejam indo de acordo com o nosso propósito de cuidar do templo do Espírito Santo, de poder resplandecer da sua glória, de poder cuidar dos nossos, sabe? De poder servir o nosso ministério. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Algo que eu tava muito resistente há um certo tempo atrás era de perceber, porque assim, vocês não pensam que uma pessoa que tem todo o conhecimento, que sabe muitas coisas sobre o corpo, sobre a alimentação, sobre tudo mais, não passa por momentos de vontade, tá? Isso é utopia, isso acontece muito, eu sou fraca, glória a Deus, né? Porque aí é que o Senhor pode ter espaço para a força do Senhor habitar. Mas o que eu queria dizer para vocês é que há um tempo atrás eu estava fazendo muitas concessões, eu estava fazendo muitas exceções. E aí eu estava incomodada com aquilo porque eu não conseguia levantar cedo, eu não tinha disposição para fazer as coisas, eu estava me sentindo extremamente inchada, inflamada. E o que acontecia? Eu ficava de mau humor. E aí eu ficando de mau humor, eu descontava nas crianças, eu descontava no meu marido, eu não conseguia fazer as coisas com excelência, louvando e alegre, sabe? Porque eu acho que essa é uma das coisas que a gente nunca pode perder, a nossa alegria, né? O nosso sorriso no rosto. E aí, até que o ponto que eu percebi que, não, peraí, eu tô sendo responsável por isso que eu tô fazendo, sabe? Eu não estou deixando o ambiente onde eu vivo leve por causa das escolhas que eu tô fazendo, principalmente pela responsabilidade que eu tenho em relação a isso, mas não somente isso, a responsabilidade que eu tenho dentro da minha casa, que é algo que eu quero trazer para vocês em um outro momento também, como nós mulheres influenciamos o que está ofertado à nossa mesa. Mas isso é tema para um outro momento pra gente falar também, tem muitas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas o que eu queria deixar a reflexão hoje é sobre isso. Quais as tradições que você tem seguido e que não estão te colocando na sua melhor versão. E a sua melhor versão, entenda que não é só estética, porque sim, nós somos mulheres, nós somos vaidosas, vaidosas no bom sentido, tá? Nós precisamos nos cuidar, mas nós também cuidamos do nosso próximo, dando um bom exemplo, dando um bom testemunho das nossas escolhas e tudo mais. Então, assim, mas não só sobre estética, também sobre a nossa saúde, sobre a nossa disposição em servir, em continuar, em ir adiante com o nosso chamado, sabe? Então, eu quero fazer esse convite, vocês analisarem essas tradições que vocês têm seguido e que talvez não estão levando você para essa melhor versão. E também, se você não tem se amoldado aos padrões deste mundo, sabe? Feito diversas concessões para caber naquele lugar. Isso é uma pontinha, e talvez se falar com vocês, escreve aqui nos comentários sobre raiz de rejeição, sabe? Que a gente busca, a gente tem uma necessidade de aprovação e a gente quer pertencer àquele momento. Então, para você pertencer àquele momento, você tem que comer. E aí a gente acaba não fazendo algo por nós mesmos. Então, no momento em que a gente precisa pertencer a algo, a gente deixa a nós mesmos, sabe? A gente diz um não pra nós, a gente diz o sim pro próximo, mas a gente diz não pra nós. Então, eu queria trazer essas duas reflexões, queria que vocês comentassem aqui, que vocês se inscrevessem no canal e também indicassem pra alguma pessoa que vocês sabem que precisa consumir esse conteúdo e que precisa ser tocado por essa palavra. Amém? Uma boa semana, que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Beijo!